A fonte para a nossa análise de hoje é um material riquíssimo que traz uma sabedoria milenar para os nossos dias atuais. Trata-se de uma homilia do terceiro domingo da Quaresma, escrita pelo diácono Alexandro Nunes, da Arquidiocese de Aracaju. A intenção do nosso mergulho profundo hoje não é fazer uma pregação religiosa, mas destrinchar as raízes filosóficas, históricas e principalmente psicológicas desse encontro. A ideia é usar essa lente de uma tradição milenar para tentar entender a nossa própria insatisfação humana contemporânea. Afinal de contas, se a gente parar para observar com cuidado, a humanidade inteira vive correndo de um lado para o outro, procurando água para uma sede existencial que não passa de jeito nenhum. Vamos começar pelo cenário onde tudo acontece, que é o tal Poço de Jacó, na cidade de Sicar. O que é fascinante é que o poço tinha uma função social e literária muito específica. Era verdadeiro ponto de encontro da comunidade, o centro nervoso da cidade. Mas há um detalhe ainda mais revelador nisso tudo. Os estudiosos perceberam um padrão literário genial ao longo de todo o Antigo Testamento. Quase toda vez que um grande patriarca da história estava prestes a arrumar um casamento, o encontro com a futura esposa acontecia, adivinha onde? Oxente! Na beira de um poço. Na beira de um poço. Peraí, então o poço era uma espécie de ponto de paquera da antiguidade, como um Tinder daquela época. De certa forma, sim, rapaz. Pense em Isaac e Rebeca, lá no livro de Gênesis. O encontro e a articulação do casamento acontecem junto a um poço. Mais pra frente, Jacó e Raquel. O primeiro olhar cruza no poço. Olha só! Tem também Moisés e Séfora, quando ele foge para Midian, no livro de Êxodo. Ele a defende e a conhece onde? No poço. Que massa! Então, para quem lia ou escutava essa história no primeiro século, colocar um homem judeu e uma mulher samaritana conversando sozinhos na beira de um poço, ao meio-dia, já acendia um alerta literário gigante. A pessoa já pensava que ia dar em casamento? A audiência daquela época imediatamente pensava, opa, estamos diante de uma cena com áreas de aliança matrimonial. Que detalhe fantástico! Quer dizer que quem estava escutando a história original já criava uma expectativa completamente diferente. Outra expectativa. Então, o texto não está apenas apresentando um mestre ou um viajante cansado, mas está usando essa metáfora para dizer algo maior sobre a relação entre o divino e a humanidade. Exato, na mosca. Literariamente, a tradição enxerga que o texto está apresentando Cristo como o esposo divino. E a humanidade, com todas as suas falhas, complexidades e feridas abertas, está ali sendo representada por aquela mulher samaritana. O texto do diácono Alexandro Nunes traz uma citação de São João Crisóstomo, um dos grandes pensadores do século IV, que resume o peso disso de uma forma espetacular. Ele diz: ele não foi ao templo nem à sinagoga para encontrá-la, mas ao caminho comum da vida. É um movimento contrário, percebe? Completamente contrário. A divindade desce, vai para a poeira da estrada, encara o sol quente e encontra o ser humano na rotina, no meio do expediente de trabalho. É uma quebra de paradigma tremenda por pensamento religioso da época. E a forma como essa abordagem inicial acontece é uma aula de psicologia, porque Jesus, sendo quem o texto diz que ele é, chega e manda um pedido inusitado. Ele diz: dá-me de beber. Isso chama muita atenção, porque na visão cristã estamos falando do Criador de todas as águas, dos oceanos, das chuvas. De tudo. E ele senta na beira de um poço e pede um gole de água para uma criatura. Sem contar o contexto cultural, porque havia uma inimizade histórica duríssima entre judeus e samaritanos, certo? Era uma polarização antiga pesada. Onde um grupo não podia nem usar o mesmo utensílio que o outro sem se considerar impuro. Sim, era um preconceito enraizado de séculos. Essa quebra de protocolo, o fato de iniciar a conversa ignorando completamente a barreira cultural religiosa, é o que a teologia patrística aponta como a grande revelação de que a graça divina não respeita fronteiras. E sobre o fato do Criador pedir água, o material da Arquidiocese de Aracaju resgata uma sacada genial de Santo Agostinho. Agostinho formula uma frase que muda tudo. Ele diz: Cristo tinha sede da fé daquela mulher. Eita! Inverte totalmente a lógica da necessidade. Deus se coloca na posição de quem precisa de algo. Ele se faz vulnerável. Pense na psicologia por trás disso.
Ele não chega se impondo, não chega dando ordens ou ditando regras morais. É o que podemos chamar de pedagogia divina da humildade. Porque pedir ajuda desarma as pessoas, né? Desarma totalmente. Ele não arromba a porta da vida da mulher. Ele senta na calçada, pede um copo d'água e dá a ela o poder de escolha, esperando que ela abra a guarda. E é muito interessante notar que, assim que a guarda se abre e o diálogo se estabelece, a conversa engata para um outro nível de abstração. Jesus logo oferece o que o texto chama de dom de Deus, a misteriosa água viva. Porque no vocabulário prático do Oriente Médio daquele tempo, água viva significava simplesmente água corrente. Água de nascente, de rio. Em oposição àquela água parada, de cisterna. Que muitas vezes era barrenta, exato. A reação inicial dela é o suprassumo do pragmatismo humano. Ela pensa, se esse viajante tem acesso a uma nascente de água corrente que mata a sede para sempre, eu quero. Assim não preciso mais vir aqui nesse sol desgraçado carregar peso todo santo dia. É a mente focada no alívio imediato do esforço físico. Mas o sentido que a tradição explora ali, e que Santo Ambrósio interpreta de forma magistral, é que a água viva é uma metáfora para a graça do Espírito Santo. É algo que não apenas molha a superfície, mas purifica e fecunda a alma de dentro para fora. A água física do poço de Jacó, por mais fresca e profunda que seja, só serve para algumas horas. O corpo vai suar, o dia vai passar, o cansaço vai bater e a sede vai voltar inevitavelmente. Se a gente ligar isso com um quadro geral, o pensamento de Santo Agostinho acerta na mosca. Agostinho diz que o coração humano é um vaso vazio que só Deus pode encher. E nós passamos a vida inteira tentando encher esse vaso interior com coisas efêmeras. E a lista de coisas que a gente tenta jogar dentro desse vaso não acaba nunca. É o sucesso profissional, a promoção no emprego, o acúmulo de dinheiro, o status nas redes sociais. O número de curtidas, as viagens caras, os prazeres fugazes. E o ciclo é sempre o mesmo. A gente bebe dessa água moderna e por um breve momento a sensação de vazio desaparece. Parece que finalmente a vida está completa. Mas dura pouco. Muito pouco. Logo no dia seguinte ou na semana seguinte, a sede volta. E muitas vezes volta de forma ainda mais agressiva. A água de Cristo não é algo que a pessoa fica consumindo de fora para dentro repetidas vezes. É algo que, uma vez internalizado, vira uma fonte inesgotável dentro da própria pessoa, dando uma autonomia espiritual imensa. É a busca pela cura daquela síndrome do coração vazio, que assombra tanta gente. Mas sabe o que me deixa intrigada nessa homilia? É como a conversa caminha para o que parece ser um baita de um constrangimento. A parte dos maridos. Porque depois de falar bonito sobre águas e fontes, a narrativa chega num ponto de virada tenso. Jesus pede para a samaritana chamar o marido. E ela diz que não tem marido. E então vem o que parece um diagnóstico cortante. Ele diz: "Você falou bem, porque você já teve 5 maridos. E o homem com quem você vive agora não é seu marido." Sinceramente, lendo isso hoje, não sou um pouco invasivo? Parece uma exposição muito dura da vida particular de alguém que só foi buscar água. É uma reação muito compreensível achar isso duro num primeiro momento. Mas os padres da igreja pedem muita cautela para não lermos essa passagem com as lentes de um moralismo rasteiro. Não é um julgamento moral, então? Não, São João Crisóstomo faz questão de observar que Cristo não lança essas palavras como uma acusação violenta. Ele não aponta o dedo na cara da mulher para humilhá-la perante a sociedade. Pelo contrário, ele a conduz com uma pedagogia finíssima à consciência da própria verdade. Então, mais do que apontar um pecado, seria como um médico que apalpa uma ferida e diz: "Eu sei exatamente onde está doendo e há quanto tempo você sofre com isso." Perfeito, é bem por aí. É a constatação de uma busca que tem sido frustrante para ela mesma. E a partir desse ponto, o material que estamos analisando traz uma interpretação espiritual de Santo Agostinho que eleva essa conversa a um nível de genialidade assustador. Lá vem Agostinho de novo. Ele não falha. Agostinho não lê esses 5 maridos apenas como um dado biográfico, ou como uma lista de relacionamentos fracassados daquela mulher. Ele enxerga neles um simbolismo profundo da condição humana. Para ele, os 5 maridos representam os 5 sentidos do nosso corpo. A visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Esses mesmos.
Através dos nossos 5 sentidos, a nossa alma tenta se casar com o mundo físico. Nós buscamos desesperadamente a nossa felicidade, a nossa completude existencial, experimentando o mundo por meio desses 5 maridos simbólicos. Queremos consumir o mundo. Sim. Queremos ver paisagens deslumbrantes e rostos bonitos. Queremos provar as melhores comidas e bebidas. Queremos ouvir aplausos, elogios e músicas inebriantes. Queremos tocar o prazer físico e o conforto. Nossa, isso é muito atual. Se a gente pensar no nosso cansaço mental hoje, muito dele vem de uma exaustão sensorial, percebe? Com certeza. É a gente rolando o feed do celular infinitamente, a visão busca uma imagem nova, a gente consome aquela informação, o cérebro recebe um pico de dopamina rápida e 5 minutos depois estamos vazios de novo, procurando o próximo estímulo. É o exemplo perfeito. Nós tentamos nos preencher consumindo o mundo material. Mas a grande tragédia filosófica é que esses 5 maridos, que são os 5 sentidos, nunca conseguem dar à alma a plenitude eterna que ela busca, porque tudo que é físico passa. A comida acaba, a beleza envelhece, o aplauso silencia. E aí Agostinho avança na metáfora. O texto diz que ela está com um 6º homem que não é marido dela. Esse 6º homem simboliza o nosso estado de inquietação atual, essa nossa busca constante, incompleta e cheia de improvisos. Que reflexão monumental! Quer dizer que ela estava ali, parada no meio-dia, sob um sol escaldante, carregando não apenas um cântaro de barro, mas o peso de uma vida inteira tentando preencher a própria alma com as coisas do mundo. E a busca sempre batendo na trave. Faltava algo. E diante dessa matemática espiritual, quem seria o 7º homem dessa equação? O 7º homem é aquele que estava ali, de pé, na frente dela, conversando, na beira do poço. É Cristo. Vale lembrar que o número 7, em toda a tradição bíblica e hebraica, é o número da perfeição, o número do descanso e da completude. Ele se apresenta silenciosamente, através dessa conversa, como o único esposo capaz de dar o descanso verdadeiro que a alma dela e a alma de toda a humanidade anseia desde o princípio. E o que eu acho mais curioso é a reação da mulher quando Jesus expõe essa radiografia inteira da alma dela. Ela foge do assunto. Ela tenta mudar de assunto o mais rápido possível. Ela diz: Senhor, onde é o lugar certo de adorar a Deus? É aqui no nosso monte Garizim, como diz a tradição dos samaritanos, ou tem que ser lá no Templo de Jerusalém, como dizem os judeus. É a clássica fuga pela tangente. É um mecanismo de defesa universal. Quando a verdade toca na nossa ferida existencial mais profunda, a nossa primeira reação por instinto de proteção é desviar o foco para um debate puramente intelectual. Mas Jesus não cai nessa armadilha de distração. Ele não entra na briga de quem tem o prédio mais sagrado. Ele responde instaurando uma era completamente nova. Adorar em espírito e verdade. Exatamente, ele afirma que vem a hora em que os verdadeiros adoradores não estarão presos a montanhas ou cidades, mas adorarão o Pai em espírito e verdade. Mas, na prática, o que significa adorar em espírito e verdade? O texto da homilia recorre à explicação de São Cirilo de Alexandria, que é cirúrgico nisso. Adorar em espírito significa adorar movido pelo Espírito Santo, de dentro para fora. Certo. E adorar em verdade significa adorar em Cristo, que declarou ser o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a conexão com o divino perde o CEP. Não tem mais código postal. A fé deixa de depender da geografia. Não é a montanha de Samaria e não é o muro de Jerusalém. O lugar sagrado do encontro passa a ser a comunhão interna. E o diácono Alexandre Nunes liga isso de forma muito bonita ao tempo presente, lembrando que esse ensinamento encontra sua plenitude na Eucaristia, onde a presença se torna viva e acessível. Tudo isso culmina numa das cenas mais emblemáticas da narrativa. Depois de ouvir tudo isso, de ter o coração lido e compreendido, a mulher toma uma atitude impressionante. Ela simplesmente larga o cântaro de água no chão e sai correndo de volta para a cidade. Esse detalhe sutil do cântaro abandonado é um dos símbolos literários mais poderosos de toda a Escritura. E mais uma vez, quem vai matar a charada desse detalhe com uma poesia inagualável é Santo Agostinho. Agostinho comenta assim:
Ela deixou o cântaro porque já carregava dentro de si a fonte. É de uma beleza tremenda. Aquele vaso de barro que representava a rotina pesada e exaustiva de buscar água material que nunca saciava a angústia dela, de repente perde a utilidade. Ela não precisava mais carregar o vazio, porque agora estava cheia por dentro. E o que acontece psicologicamente quando o nosso vaso interno transborda de sentido? A gente se move em direção a outro. Ela corre para a cidade. O que é um contraste brutal. A mulher que no começo da história ia ao poço no horário mais quente e ingrato do dia, muito provavelmente para evitar cruzar com as pessoas, para fugir dos olhares tortos da vizinhança. Essa mesma mulher marginalizada se torna a primeira grande missionária do Evangelho de João. Ela vira a chave. Ela chega no centro da cidade, chamando as pessoas e dizendo: venham ver um homem que me disse tudo o que fiz. A vergonha desaparece. Ela não consegue guardar uma descoberta dessa magnitude só para si. Não consegue. Isso ensina muito para quem nos escuta sobre como as grandes transformações operam. A missão autêntica de vida não nasce da leitura fria de um manual de regras. Ela transborda de uma experiência pessoal e avassaladora com algo que organiza o nosso caos interno. Quem descobre a verdadeira fonte simplesmente não consegue ficar calado. O movimento natural da descoberta é a partilha. A evangelização ali acontece não por convencimento retórico, mas por transbordamento existencial. E isso nos traz a um ponto fundamental do material do diácono Alexandro Nunes. Ele escreve essa homilia especificamente para o tempo da Quaresma. Então, o que tudo isso significa para nós hoje, especialmente neste tempo de Quaresma? Lá nos primeiros séculos do cristianismo, esse relato não era lido apenas como uma história bonita de domingo. Ele era o texto base de estudo, proclamado repetidas vezes para os catecúmenos. Toda essa longa narrativa sobre a purificação, a água viva e o fim da sede aponta diretamente para a teologia do batismo. O texto que estudamos cita São Leão Magno, que ensinava aos fiéis que a água do batismo não funciona apenas como um banho mecânico para lavar um passado de erros. É o elemento que faz a pessoa nascer para uma realidade totalmente nova. É o tempo convocado para a gente descer as cordas no nosso próprio poço interior e limpar a terra, as folhas secas e o lodo que fomos deixando acumular com o passar dos anos e das desilusões. Nós todos somos, sem tirar nem pôr, a samaritana sentada na beira daquele poço. Nós carregamos dentro do peito essa sede imensa, indomável, de encontrar a felicidade, de pertencer a algo, de nos sentirmos amados de verdade e de achar um sentido sólido para acordar e enfrentar a vida toda manhã. Que cada pessoa que esteve conosco hoje possa encontrar um momento de silêncio para refletir sobre as próprias sedes e investigar os próprios cântaros. Um abraço bem afetuoso, muito obrigada pela companhia e a gente se encontra novamente no nosso próximo mergulho profundo. Até lá!